Aqui pensando um pouco sobre naquele tempo que a gente, né, assiste artistas, essas coisas, falar e queria ter conhecido, ou porque achava bonito, porque alguma modismo, aquilo que não traz implicação alguma, e como entre o que não traz, que passa, ou que é uma coisa momentânea, ou que você vai, né, entre particularidades, vai colocando, ou que fica legal você se permitir conhecer. Muito ou conhecer nada, conhecer muito de muito pouco, né? Quer você gostar de uma música, de alguma coisa, eu acho que eu nunca fiquei sabendo muito de ninguém. Então, enquanto a pessoa não te conhece, você falar daquilo que você não conhece de fato, mas o que, que é que somam rasas e profundas, né? Para a gente colocar alguns contextos, quando o paradoxo da relatividade, da real relatividade, né? Quando falar de algumas pessoas em particular, como eu já falei, né? Três trazem alguns valores, como Einstein, alguns contrapontos perante eu enquanto mulher branca, brasileira, ou nascida aqui, que vira a ser, que vem a ser, não está entre a maioria dos que têm sotaques. Eu observo aqueles que não são, né? Entre Ivan Lima, Boco e André Benjamin, alguns que têm sotaque, o que são os que puxam para o carioca ou para outros sotaques que na maioria das vezes fala é nordestino, às vezes você nem sei. Que o Brasil é cheio de contrastes e quando é você não se pegar isso, o que representa? É de fato o europeu, que é o português abrasileirado, né? Ou ainda que, né, permito falar a todo tom, a qualquer linguajar, ganhei esse empoderamento de liberdade, até que ponto ficar mais popular, né? Não necessariamente, né? Falam muita coisa diferente, ou aparentemente sempre vinculada e igual, com poucas palavras, se a gente for ver, né? Xingamentos já fixos, o que é o poder que a cada palavra aumentam-se probabilidades entre justificar o que é o imperativo da verbo gerundição, né? Lembrando de alguns, ou que são, né? Quando entre poder e imperativos, ainda que quem tem bons exércitos, dominam continentes, mas eu não tenho tanto a dizer tantas coisas, mas coloco entre agudos e crônicos e alguns que vão ficando, né? Que é o paradoxo dos Estados Unidos. Estar nos Estados Unidos é complicado. Reinar o Brasil tem que mesmo estar vinculado à classe trabalhadora, o que é o europeu e o que mesmo se explica perante o judeu, o paradoxo de abrir e fechar portas, de tradicionalismos, a coisa que eu coloco da Alemanha, ou que venha a ser o histórico francês, ou qualquer coisa assim, a quem justifique monarquias, reinados, estados papais, né? Os contrapontos e os limites de abrir e fechar portas, ou, né? Infelizmente, quando a crucificação vem botando um ponto, que entenderam de vida e morte, né? Então, quando eu coloco algumas questões minuciosas, né? De fato, há lugar pequeno, não é lugar pequeno que foi feito há tantos lugares que são feitos o que é uma modificação dentro de uma cidade, né? Dentro de uma casa, dentro do próprio corpo, a quem justifique estática, dinâmica, monótono, não monótono, mas o que foi feito em Cuba com Fidel Castro, ninguém fez de fato, né? Virou aparentemente só tragédia, o mesmo virou significado para muitas potências, mas, né? Resolver o problema de Cuba é mesmo uma condição necessária. O que vira uma transcendentalidade, que ali foi feito mesmo uma revolução sobre a localização, os imperativos tais e como a coisa foi bem distribuída, né? O que é o paradoxo entre as condições da China e o que é a China como grande potência e o que de fato foi feito e até onde né, sem sombra de dúvida, nem um pouco tirando de pauta, né, o que já se tornou o expansionismo chinês, independente de o que uns apontam ser velado e não ser falado, né, uma obrerificação, como alguns, né, entre China e Estados Unidos, tem hora que a gente fala onde está o limite do dinheiro, né? E entre no meio do caminho, eu penso que ainda que ficou rico, terminou rico, já era rico, o que é conveniente, né? Quando aponta entre deixados e situações, porque costuma ter que ser tradicionalismo e ter mais para impulsionar. Quem tem menos ou nada, por incrível que pareça, só quem justifique. Escravistas e escravizados, ou não necessariamente, né? Para virar a quem abrir as portas para quem não é ninguém ou não tem nada, entre apontar a origem a quem sobra a tragédia de que virar compensação como empregado. Dá odesse a quem fica, dá odesse ou não necessariamente, mas quando entre quem tem pouco tem menos do que tem mais, né?
Geralmente o que tem mais é o desgraçado, né? Então temos isso, o que, que é a origem das coisas, mas algumas questões literalmente colocadas que ali trouxe um platô de distribuição, de fazer render. Ah, num dado momento estava dando isso e aquilo para comer. Deu para entender que utilizou-se muitos critérios, porque foi uma revolução mesmo maciçamente que trouxe um paradoxo de igreja, ou do que foram escândalos entre grupos, ou de fato que é o trabalho, né? Traz o fracasso da igreja, aqui os fracassos das revoluções, né? O que, que é da saturação e o que vira como cobrança de individualidades. Mas o que foi feito e como incomodou, igual em Cuba, acho que não foi feito em lugar algum. Então, aqui olhando o que eu coloquei, como eu classifiquei, né? Vários grupos, aí colocando, pensando aqui em algumas pessoas que eu rebusquei na internet, coisas acadêmicas, coisas aleatórias. Alguns que você durante o dia ainda tem vontade de olhar o que está colocando. Alguns academizados, quando a questão é pandemias, não pandemias, genéticas, especificidades, ou questionando que foram lutas específicas, como impostação histórica, moderna, popular e ao mesmo tempo bem sistemática, entre, né, alguns, como eu pontuei, o Átila, o Henrique Caldeira, o próprio Jonathan Mati, o que é algumas questões e particularidades de cada um, como até que ponto a pessoa se sobra colocar ateu e não ateu, mas sobre algum critério de devoção, que eu de fato coloco quando apegam-se a minuciosidades e demonstraram se tornarem participativos e inclusive quando religiosos ou quando religioso, no caso colocando o Jonathan, né? Algumas questões já assistidas, algumas transparências a quem sobra, como vivem, como colocam particularidades, né? Sempre olhando alguns grupos, algumas questões entre como quando a internet é palco de ninguém, a questão de falar, como eu já falei várias vezes, entre Ivan Lima e Boco e os André Zafatos, o André Benjamin, que se torna muito presente, eu vou colocando a questão do, né, de você buscar e olhar algumas questões, temas de determinados grupos, mas não tão vinculados a alguns em específico, ainda que eu coloque a inteligência limitada como abranger e convidar e mexer com temáticas, né, bem interessantes. Coloquei o caso do professor Roque como, né, vinculado a muitas questões, o que é o educador, o que é o político, que todos, né, dependente de alcançar cargos, ou a situação entre modelo americano e não americano, mesma condição geopolítica, como vem com o termo geopolítica, ainda que tantos tais, mas, né, o que, que é a suntuosidade do canal, que se tenta abordar um monte de coisa, coloquei a jovialidade ao mesmo tempo, né, que é entre exatas e um dinamismo educativo daquele menino lá do Pedro Loz, né, desde aqueles meninos, né, a jovialidade, o contraste de inteligência, ou que colocou que fica engraçado e ao mesmo tempo bem sério, daquele que é, até separei um tema e não vi ainda, que é o negócio de Darwin, quero ver, do Felipe Castanhari, aqueles meninos do Você Sabia, né, alguns, vários, né, as coisas desvende e descubra, alguns que a gente vai e volta, o Física dos Poetas, do Marcelo Gleiser, que alguns vão e continuam estando, não necessariamente, mas o que vale colocar contrapontos, né? Mas coloquei algumas questões, olhando, né, pessoas que marcaram artistas, ou quando novela ganha palco, filmes, mas de fato, né, Bruno Gans, né, aquele que morreu, né, uma pessoa, né, o que é que de fato não transcendenta de forma direta ou indireta, né, o que deixou de transcendentar, né, quando o filme A Queda, ou mesmo algumas particularidades, né, quando colocar, né, a questão de Hitler, o fator principal vinculado, né, quantos inimigos, quem precisa do melhor mocinho, quando, mas também na cruz, quando saiu da cruz e nem Deus, tem que ser o melhor vilão, não? Pelo menos um, e que se torne menos saturador, econômico, garanta a liberdade, né, oremos, entre algumas questões colocadas quando o paradoxo do cristianismo aqui muçulmanismo, né? Fracasso das regras e não necessariamente, fracasso da democracia não necessariamente. Mas quando num dado momento que ficou resolvido entre o Oriente e entre, né, a cristandade, se não fosse a minha avó, ainda que dizia instituições, se não fosse capitalismo, oremos, né? Já forado para cá, de academias totais, e entre academias, como eu coloco de fato,
o que parecia não ser tão trágico em Vitória, que vale rebuscar, como eu já rebusquei, algumas relações que não pareciam ser trágicas entre patrões independentes de leigos e situações tais, né? Que me garantiram algumas liberdades ou bem relacionar, coisa não vista em comércio comum, que eu vi como um fracasso absoluto. Então, algumas questões, quando tentar a transcendentalidade entre o direito de ser poligâmica, politeísta, para entrar na moda, e quando o monoteísmo trouxe as suas faces e de fato entendeu o universo masculino como entre Osama Bin Laden, né? Entre agudos e crônicos e devoção, e quando a devoção ainda é cobrada do homem, e quando eu vi isso o tempo na rua, eu sou mais próximo a homem do que mulher. Entre hipertrofia não necessariamente, mas entre hipertrofia, que mulheres, né? Qual fardo ficou maior? Quer saber de homens vai para mulher, quer saber de mulher vai para estar entre homens, e não foi essa relação, estava entre todo mundo. Mas quando algumas questões trazem algumas pessoalidades, quando apontados entre poligâmicos têm tantos, ou ainda que nasçam em berço de ouro, isso e aquilo, quando entre monoteísmo não encontram um monoteísmo perfeito, mas quando transcendentalidade convida caminhos difíceis e que também, num dado momento, você vê a particularidade do monoteísmo buscado ou não encontrado, mas quando num dado momento a poligamia traz um afastamento muito grande da realidade diante de ficar sozinha entre uns, né? Se sobre um fardo de trabalho teria que estar sozinha no máximo um de cada vez. Então, até que ponto entre a transcendentalidade convida, como também desconvida algumas justificativas. Ou mesmo mostra a distância do que eu conquistei como sendo mulher. Não faria sentido estar entre tantos relacionamentos e nem mais do que um de uma vez. E quando coloco algumas coisas que eu me deparei, o lado transcendental do morto-vivo, do vivo-morto, vamos assim colocar, e como mesmo cada caso um caso, cada tempo, e como entidade diante de relações tais, trazem um diferencial para mim bem particular, para entender mesmo o valor humano de até onde as coisas foram as buscas em particulares, mas eu tenho que me pontuar perante os vivos, literalmente materializados, acima de qualquer coisa, sobre um senso de exata, ainda que eu tenha, né, condições bem minuciosas, inclusive sobre o que é a questão de Hitler entre Jesus, independente de arianismo, e entre as condições, né, quando um cruzamento tal traz o europeizamento, o que é o deseuropeisamento, não necessariamente ocidental, que é oriental, ou né, não necessariamente europeu, mas o que vira oriental, ou que viraram blocos, né, socialistas, a quem, ou que virou a tradição do socialismo, a quem justificar, né, nacionalismos e capitalismo, descapitalismos a comunismos, né, quando alguns que ainda trazem imperativos maiores e já milenarizadores, como Vladimir Putin, Xi Jinping, que é o paradoxo dos Estados Unidos, o trumpismo que sobra, o que trouxe alguns contrapontos, né? Algumas, né? Os que de fato trouxeram alguns imperativos, como a Angela Merkel, mulher e em campo europeu, né? Mesmo as condições do Lula, entre, né, o que são minuciosidades imperativas de estarem a um palco, né, entre estar em dinâmicas materiais e ter que saber entrar entre a classe, ter que ser dominante e popular, algumas questões tais, né? E quando eu implico minuciosidades de campo acadêmico, o que eu coloquei, né? Além das fronteiras e entre fronteiras, o paradoxo da filosofia, que foi entre Olavo de Carvalho, o que vira entre força armada e não armada, intelectualidade, trabalho, além das fronteiras, quando sai do Brasil, o que falar lá fora, não falar lá fora, né? Falar dentro, né? Quem é lá de fora de fato sabe, finge que não sabe. Geralmente os potencializados sempre sabem ou caem pelo tiro no pé, de que acham que potencializar é saber. E entre, né, o paradoxo de democracia e ditadura de quem direitos e deveres humanos, nós estamos com bombas nucleares pulsando de forma bem, literalmente bem pulsante, né? Vale colocar que Freud, como Einstein, literalmente é algo muito notório, até difícil de comparação, como responsabilidade, né?
A questão da relativização enquanto independência mesmo de Einstein por Einstein, como de Freud por Freud, e as particularidades de se tornar parcial, como mesmo pessoal e impessoal perante condições psicossomáticas e gênero humano enquanto médico, acima de tudo. Não proclamando divãs de baixa renda e várias condições. Então, né? Entre Einstein e Freud é quem justifique de fato os feitos permitidos que se impulsionasse através de Hitler e grandes exércitos, ou paradigmas da ciência, dos chamados, dos expansionismos sideralizantes que traziam em pauta os contrapontos, né? Protocolares e entidadiantes, exploratórios, unificadores, que trariam o que era religião, antirreligião, política e, de fato, o nacionalismo e o socialismo mais apurado que já teve. Que é aquele que olhou para dentro, aonde, além da capacidade de maioria, que quando começa mais não pode olhar para trás, ou quando algumas coisas já veem um fim, então um palco de guerra de ter que seguir até o último ato, trouxe algumas questões bem minuciosas, enquanto a Alemanha, tradicionalismo, marcas, produtos, impostações minuciosas sobre o que foi operar no vermelho e não necessariamente, e Hitler enquanto apontado como bode sem biotipo, mesmo um cara muito inteligente e estrategista que também não largava farda, né? Freud não largava farda, Fidel não largava farda, Osama não largava farda, Isaac Newton, Karl Marx, né? Darwin, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, né? Não acho, até esses, né? Até o Olavo de Carvalho, eu penso que ele não largava farda. E não tem nada a ver com os vínculos que ainda num dado momento, alguns percebem que algumas conexões, ou fica muito claro quando alguns fazem algumas conexões rasas, intelectualidade, quando alguém busca intelectualidade, sabe que num dado momento alguns são bodes ou já estão sendo méritos entre bode, vem o fim da vida, calcula alguma coisa, se conectam alguns entre aspas, depois utilizam, se não é Lenin, qualquer coisa, Augusto Conte ou qualquer coisa assim, não necessariamente, né? Quando a pessoa adentra a condição da religiosidade e questiona todos os pontos de partidários e como todas as condições, desde muçulmanismo, cristianismo, isso, aquilo, eu achei um papel de muita profundidade, muita responsabilidade intelectual para falar de algumas coisas. Alguns apontamentos de Olavo de Carvalho, ainda que ele, né, não quis causar, como causam a maioria dos botiquins e alguns também bitolados em campo acadêmico, eu penso que a responsabilidade dele não foi tirada, e chegar no estágio de falar as palavras literalmente transcendentais e mostrar o limite de onde queria entender o convite e não convite da revelação. Eu tive muito conectado a ele, eu não sei até que ponto ele, né, não responderia ou não esteve tão conectado. Esse era um papel transcendental, né? O meu fica perto da loucura ou dos mortos, totalmente mortos, quem se torna vivo, né? Né? Como eles são entes, né? Porque perto da minha materialidade, eles nunca nem existiram, ou eu os faço existir, porque, né, o que eu fui para todos eles, né? Perguntemos, de fato, sobre o papel atual, né? A quem justifique meu tempo existencial. E talvez, né, o que viram os pilares das coisas, de fato, mas entre meus avós, questões, entre a minha avó e bisavó em particular, colocaria tia, filhinha, bem mais próxima das irmãs, como eu vi, como terminou, como viveu a vida, né? A fidelidade, a devoção, aparentemente a obediência, escravidão dentro de uma casa, limite, eu não vejo isso como burrice para ninguém, não. Garantir um espectro de pureza muito considerável. Ou seja, sempre alguém, a gente acha que mesmo morrendo ninguém vê, né? Que alguém está vinculado a taliarizar, dimensivizar, trazer, levar, interatividade. Sempre tem alguém que vê. E os valores trazem sentidos temporais como atemporais a quem justifique comparação. Necessidade de medida, né?
Aí colocando, quando a gente coloca entre músicas, entre algumas coisas, entre cantores, isso e aquilo, independente de como eles lutam por algumas questões, né? Olhar com humanismo algumas questões. E quando mesmo eles se tornam respeitosos, entre não serem invasivos, né? Não te agrediu de forma direta, ou isso e aquilo, o que que vira direta e indireta ainda, né? Questões tais, entre, em particular, com, né, aquilo que se tornou proibido, de todos escancarados liberados, pauta ainda entre Hitler e nazismo, o horário e o anti-horário da suástica. Se assim em determinado momento foi bom no horário e anti-horário, eu quero o horário e anti-horário de todo mundo. Ponto.